A Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina realiza nesta sexta-feira um encontro com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. O evento será realizado em Florianópolis e deve contar com a participação de representantes dessas associações, deputados federais e senadores. Ao vivo, a repórter Marília Nassares tem as informações. Boa noite, Maria. O que é que os empresários vão discutir com o ministro? Boa noite, Jucinei. O principal tema a ser discutido com o ministro do Trabalho é o projeto de lei que prevê a reforma trabalhista no país e que está em tramitação na Câmara dos Deputados em Brasília. Nós vamos conversar agora com o advogado da Facisc, Murilo Gouveia dos Reis. Doutor Murilo, boa noite. Por que os empresários julgaram necessário esse encontro com o ministro do Trabalho nesse momento de tramitação do projeto na Câmara dos Deputados? Boa noite. Nós já viemos conversando com o ministro Nogueira desde o ano passado, meados do ano passado, e demonstrando a importância dessa reforma trabalhista, né? Uma atualização da legislação do trabalho. Santa Catarina, a Facisc representa 35 mil empresas e está dentro da nossa confederação. Estamos falando de quase 3 milhões de empresas no Brasil todo que perguntam para nós o que está acontecendo. O ministro prontamente aforou esse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Não vai ter mais projeto de emenda constitucional, sim só esse PL. E esse PL, na realidade, dá uma nova luz para a negociação coletiva entre trabalhadores e empresas, trabalhadores e sindicatos, entre os sindicatos. Isso é fundamental para que o Brasil destrave esse desemprego, que hoje é o maior problema do nosso país. Ele não consegue sair do A para o B se não houver uma empregabilidade maior. E essa adequação, essa melhoria do diálogo social, eu acho que vai vir muito ao encontro do que a gente precisa. E para relembrar, quais são as principais mudanças dessa lei? Olha, a legislação, na realidade, ela consolida coisas que já existem, né? O 13º ser pago mais de uma vez, já acontece isso, né? A possibilidade ali de negociar o trajeto itinerary, né? Quando o patrão dá o transporte para o empregado, o patrão tem que pagar dinheiro a mais, e quando o empregado vem de um transporte comum, não paga o dinheiro. Então tem coisas que temos que atualizar. Essa legislação, estou falando de uma legislação de 70 anos atrás, obviamente que ela não está modernizada e precisa modernizar ela. Em hipótese alguma, nós estamos imaginando tirar direito de ninguém. A proposta não é essa, nunca foi essa, né? Nos diálogos que a gente tem com o ministro do Trabalho, isso é muito claro para ele e para toda a sociedade. O problema não é tirar direito, e sim customizar o direito. Cada empresa, cada setor tem uma necessidade importante a ser respeitada. E é isso que vai acontecer caso esse projeto de lei passe, né? O projeto de lei ele valoriza a negociação coletiva, né? Isso estamos falando de um assunto que na Europa é normal, nos Estados Unidos é normal, o Brasil ainda ela tem um passo devagar, mas evoluindo e melhorando. Já tem hoje maturidade social para esse diálogo melhorar entre patrão e empregado. Para o trabalhador que está nos assistindo, nós podemos dizer que direitos adquiridos como férias e 13º estão garantidos? Completamente garantidos. A proposta não é tirar direitos, é inclusive melhorar a relação entre patrão e empregado. Se essa relação está melhor, se esse contato é mais aprimorado, é lógico que o patrão, o empregador, vai contratar mais, o empregado vai ficar mais satisfeito. Essa é a proposta da reforma trabalhista. E quanto a essa crítica de alguns setores de que a lei vai priorizar os acordos entre patrões e empregados sobre a consolidação das leis do trabalho, os acordos terão mais força que a CLT. Qual a sua opinião sobre isso? Na realidade, há muita conversa nas redes sociais e pessoas talvez que não sejam versadas no assunto, né? É muito melhor a convenção e o acordo coletivo customizar a lei, trazer a lei. A lei serve para todo o Brasil, a lei federal, a legislação trabalhista é federal. E eu preciso trazer ela para o lugar comum, né? Estamos falando de temperatura diferente, de tipo de empresa diferente. A Facisc representa comércio, indústria, serviço, agronegócio. Então nós conseguimos entender bem a necessidade do empresariado brasileiro, catarinense, sem dúvida alguma. E essa modificação, essa customização, deixar para os sindicatos de trabalhadores muito bem aparelhados em todo o Brasil, especialmente em Santa Catarina, muito bem aparelhados, vão negociar com o sindicato de empresa e com empresas o que é melhor para aquela relação de trabalho entre patrão e empregado. E o senhor falou em redes sociais, muito tem se divulgado que o trabalhador terá que cumprir jornada de até 12 horas diárias, isso é verdade? Já existe hoje para vigilante, por exemplo, a forma de 12 por 36. Policiais trabalham também 12 por 36. Então isso já existe
Depende da categoria. Nem todo mundo vai ter que trabalhar mais. Nós convivemos hoje já com o banco de horas, por exemplo, que já permite trabalhar mais. Tem empresas que têm uma demanda maior em 3, 4 meses do ano e os outros meses têm uma demanda muito menor. Então elas não contratam com medo de ter que descontratar daqui a 4, 5 meses. Então era melhor que ela pudesse modificar isso, customizar para o lugar que elas realmente precisam, para que elas pudessem contratar muito mais empregados. A proposta disso aí realmente é aumentar a contratação de empregados, né? Mas é uma maneira mais customizada, mais própria daquela categoria, daquele lugar que está sendo negociado. Tá certo. Então, para encerrar, qual a expectativa com esse debate com o ministro e expectativa para a votação da lei no Congresso? Olha, nós imaginamos que esse é um assunto tão importante, né? Tão importante, que nesse semestre ainda seja votado na Câmara e quiçá até no Senado, né? Nós estamos acompanhando isso muito de perto, a FACIS, que é a nossa confederação, a CACB, está olhando isso muito de perto, que para nós isso é muito importante para destravar o Brasil e para o empregador conseguir realmente sair do A para o B, o que a gente precisa hoje no Brasil. Ok, muito obrigada pela sua participação. Lembrando então que o debate com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, é nesta sexta-feira, do meio-dia às 2 horas da tarde, no Hotel Majestic, no centro da capital. Voltamos ao estúdio.